Muito bom dia para você que nos assiste nessa manhã abençoada de quarta-feira e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que transcende todas as coisas, possa encontrar o seu e o meu coração nessa manhã abençoada. A gente está dando sequência no segundo vídeo da série Deus de Milagres e hoje nós vamos ver, de um lado, um gigante paramentado para a guerra, veterano de batalhas, totalmente paramentado para a guerra, um homem sem dúvida que daria medo só de olhar, e do outro lado nós vamos ver um menino, um pastor de ovelhas. Esse menino ele vai enfrentar esse gigante. Como explicar, meu irmão, minha irmã, esse gigante ter caído, esse gigante experiente na guerra, muitas vezes maior, muitas vezes mais forte que esse menino, sucumbir nas mãos de Davi? É sobre esse o tema dessa manhã de quarta-feira. Eu queria te convidar para o primeiro livro de Samuel, é o capítulo 17, versículos 45 a 51, que diz o seguinte: Davi, porém, disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança, com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu matarei e cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus às aves dos céus e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda essa multidão saberá que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele entregará todos vocês nas nossas mãos. E aconteceu que quando o filisteu se levantou e começou a se aproximar de Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tirou dali uma pedra e com a sua funda atirou contra o filisteu, atingindo-o na testa. A pedra se encravou na testa e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi derrotou o filisteu com uma funda e com uma pedra. Ele o derrubou e o matou. Não havia nenhuma espada na mão de Davi, por isso Davi correu e lançou-se sobre o filisteu, pegou a espada dele, tirou-a da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. Glória a Deus por isso, meu irmão, minha irmã. E aqui a gente tem muito claramente que um menino que não tinha chance nenhuma de enfrentar um gigante daquele, até o próprio exército contrário, o exército dos filisteus, eles não acreditavam naquilo ali que estava acontecendo e riram quando Davi ele se apresentou como guerreiro que iria enfrentar Golias. Você conhece a história de Davi e de Golias, você sabe que Golias estava ali durante um bom tempo, incitando ali os exércitos de Israel para que pudessem revelar ali um guerreiro, um campeão que o enfrentaria, e durante um longo tempo ninguém se atreveu a enfrentá-lo. E Davi, o menino franzino, ele vai e aceita esse desafio e avança contra esse gigante filisteu, e acaba o acertando com uma pedra na testa. Meu irmão, minha irmã, a gente pode perceber aqui a chance disso acontecer. Se a gente tivesse uma situação como essa hoje no nosso dia a dia, vendo um menino franzino enfrentar um gigante, todos nós riríamos, falei, isso é impossível, isso é improvável, não tem como. E estatisticamente isso aqui aconteceu, mas aconteceu, aquele menino, ele derrubou aquele gigante. Mas o que tinha ali, em termos de elementos que garantiriam essa certeza, essa vitória a Davi? Ele sabia que por mais que o gigante fosse grande, que ele estivesse ali paramentado e com experiência de guerra, o seu Deus era muito maior do que Golias, era muito maior que Golias. Então, quando Davi ele entra naquele campo de batalha, ele entra com a vitória já declarada, ele declara a vitória sobre o seu inimigo, porque é o Senhor dos Exércitos, é Deus que batalhava juntamente com ele, e Deus daria a vitória a Davi e a Israel. Meu irmão, minha irmã, essa é a grande questão. Muitas vezes nós estamos enfrentando gigantes na nossa vida. A gente olha para o tamanho dessas fortalezas, dessas montanhas, desses gigantes que se apresentam diante de nós. Na hora que a gente olha, a gente sente somente medo. Medo ele faz parte dessas batalhas espirituais, mas quando nós olhamos para o nosso Deus, meu irmão, minha irmã, é como Davi no campo de batalha. O que Davi ele percebeu?
Deus já tinha dado a vitória a Davi contra ursos, contra animais ferozes, animais grandes. E ele ali já estava ungido, ele sabia que as mãos do Senhor estavam juntamente com ele e que daria a ele essa vitória. E nós precisamos também ter essa certeza. Quero perguntar para você, você já sentiu alguma vez, quando você está enfrentando um problema, quando você está enfrentando esses gigantes, essas montanhas à sua frente, você já sentiu Jesus falando no seu coração que Ele te dará a vitória? Isso já passou pela sua cabeça, esse problema que você está enfrentando agora, que é intransponível, você olha para ele e você não vê lógica em termos de poder vencê-lo, mas você já sentiu Jesus falando para você, você vai vencer esse problema juntamente comigo? Você já sentiu isso? Porque é exatamente isso que Davi sentiu. É isso mesmo que Davi já tinha enfrentado nos ursos no passado. Deus colocou no coração de Davi naquele momento que ele teria vitória através das mãos de Deus, porque através de Davi ele morreria naquele campo de batalha. Se fosse somente Davi entrando para poder guerrear, sem espada, praticamente com um estilingue e uma pedra, mas era Deus que estava ali. Então, meu irmão, minha irmã, uma pedra nas mãos de Deus, ela é capaz de derrubar qualquer gigante. Um objeto pequeno é capaz de derrubar qualquer gigante. Então, basta que os nossos problemas saibam o tamanho do nosso Deus. O nosso Deus ele é maior que qualquer problema que nós estejamos enfrentando nesse momento. Eu gostaria de pedir para que você apresente ao Senhor nessa manhã quais são os gigantes que têm tentado te amedrontar, quais são os gigantes que têm se apresentado, quais são os gigantes que têm gritado durante vários dias para alguém que o enfrente. Mas hoje, nessa manhã, meu irmão, minha irmã, Deus está falando no nosso coração que Ele está ao nosso lado. Ele é o Senhor dos Exércitos, é Ele que vai batalhar juntamente com a gente. Meu irmão, minha irmã, muda completamente a lógica dessa batalha. Perceba que quando Jesus entra na batalha juntamente com a gente, muda a rota da batalha. Jesus nunca perdeu uma batalha, nunca perdeu uma só guerra. E quando Jesus ele entra juntamente comigo, com você, meu irmão, minha irmã, é vitória certa. É vitória certa. E quais são esses gigantes que nós vamos apresentar ao Senhor nessa manhã, caídos no chão, derrotados através das mãos do Senhor? Quais são esses problemas que têm afligido a sua vida, que hoje nós vamos apresentar ao Senhor, para que o Senhor Ele os vença? Meu irmão, minha irmã, é a semana que nós estamos refletindo sobre o Deus do impossível, o Deus dos milagres. O que tem, meu irmão, minha irmã, entre você e os seus problemas agora? Nós devemos colocar Deus à nossa frente, para que Ele possa batalhar, que Ele possa guerrear, que Ele possa fazer aquilo que Ele quer fazer na nossa vida. E isso não é pela nossa vontade, é pela vontade de Deus, que nós apresentemos nessa manhã o tamanho do nosso Deus aos nossos problemas. Que nós possamos falar com o Senhor: Senhor, faça as suas vontades na minha vida. Esse chamado que o Senhor coloca no meu coração, essa mensagem que o Senhor coloca no meu coração, que o Senhor fala que a minha vida não termina aqui, que esses problemas eles não vão me derrubar, eles não vão me destruir, eles não vão me manter na inércia, mas é quando nós avançamos, é quando nós corremos, é quando nós colocamos a mão nos nossos bolsos e levantamos essa pedrinha, colocamos no nosso estilingue e ali nós vamos girar. Nós falamos: Senhor, Senhor, é o Senhor agora que está à frente, é o Senhor que está no campo de batalha juntamente contigo. Meu irmão, minha irmã, essas pedras elas vão derrubar gigantes, vão destruir montanhas. Jesus ele fala para nós que se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, olha como que a palavra se conecta. Se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós seríamos capazes de falar para esse monte: mova daqui para lá, meu irmão, minha irmã. Então, não importa o que você está vivendo, pode ser um problema financeiro, um problema na sua saúde, um problema nas suas finanças, um problema nos seus projetos, um problema de guerras espirituais. Não importa o que é, que nós possamos revelar aos nossos problemas o tamanho do nosso Deus, quem que batalha juntamente com a gente, porque é Ele que vai guerrear, Ele que vai correr juntamente com a gente para poder derrubar esses gigantes. Essa palavra ela fala com você, meu irmão, minha irmã. Se ela fala ao seu coração, se Jesus está mostrando para você que Ele quer te dar a vitória,
E a vitória é a vontade dele, meu irmão, minha irmã. Não tem nada que possa ser feito para que esse gigante ele fique de pé. Ele vai cair. Ele vai cair em nome de Jesus Cristo. Então, eu queria te convidar para essa oração que nós vamos fazer, uma oração de libertação, uma oração de vitória, em nome de Jesus, para tudo aquilo que você está vivendo. Eu vou orar por você nessa manhã de quarta-feira. Senhor Deus, eu quero te agradecer muito pela sua presença, por essas inspirações, por esse canal, pela minha vida, em especial, Senhor Jesus, por esse meu irmão, essa minha irmã, que eu vou orar hoje nessa manhã, Pai. Nós temos enfrentado, Senhor Jesus, grandes muralhas, grandes gigantes na nossa vida, Pai. Esses gigantes têm se apresentado e gritado, falado alto. Isso tem nos colocado numa posição de medo, de angústia, Senhor Jesus. Mas hoje, Pai, eu tomo conhecimento, Senhor Jesus, de que o Senhor quer guerrear ao nosso lado, Senhor Jesus. Eu oro especial por esse meu irmão, essa minha irmã, que aqui estão, que estão enfrentando esses gigantes, que estão bloqueados por essas montanhas na vida deles, Senhor Jesus. É o Senhor que batalha ao nosso lado, Senhor Jesus. Nós queremos bradar nessa manhã o seu tamanho, Senhor Jesus, em relação aos nossos inimigos, a esses gigantes, Senhor Jesus. É o Senhor que os aniquila, Senhor Jesus. É o Senhor que os tira da frente, Senhor Jesus. É o Senhor que vai para cima, Senhor Jesus, e os derrota. Então nós estamos colocando, Senhor Jesus, diante de Ti agora esses problemas que nós estamos enfrentando. E queremos, Pai, bradar e gritar nessa manhã que o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor nunca perdeu uma batalha, uma só batalha. E nós, Pai, Te colocamos, Senhor Jesus, à nossa frente, nessas batalhas que nós estamos enfrentando. Que nós possamos avançar juntos, Senhor Jesus. Que nós sabemos que nós temos que movimentar, nós temos que correr como Davi correu, para poder lançar essa pedra, Senhor Jesus. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, através da nossa fé, Senhor Jesus, ser essas pedras, Senhor Jesus, que derrubam os gigantes dessa manhã. E que esses problemas que nós estamos enfrentando, Pai, na nossa esfera psicológica, nas nossas emoções, nas nossas finanças, nos nossos projetos, Senhor Jesus, no âmbito espiritual, Senhor Jesus, elas possam derrotar, Senhor Jesus, esses gigantes, Senhor Jesus. É isso que nós te pedimos nessa manhã abençoada de quarta-feira. Meu irmão, minha irmã, se essa mensagem ela alcançou o seu coração, se Jesus a utilizou para poder falar com você, não deixe de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal, ativar o sininho, dessa forma que essa mensagem, da mesma forma que alcançou os nossos corações, alcançará também outros corações. Queria agradecer muito a sua presença, desejar a você uma quarta-feira abençoada, iluminada, e se Deus quiser, a gente já se vê no próximo vídeo amanhã, falando quando a fé toca. Nos vemos lá. Grande abraço. Obrigado.